Queridos, hoje eu quero convidar vocês a juntos nós estarmos lendo o Gênesis 22, que é o capítulo que nós estamos meditando nele, nessa série de mensagens. E eu quero ler com você hoje o verso 6, 7 e 8 de Gênesis 22, para nossa sétima mensagem da série que nós estamos aqui. E o tema da mensagem de hoje é: continue caminhando junto com o Pai, mesmo que você não entenda a direção. Esse é o tema de hoje. Continue caminhando junto com o Pai, mesmo que você não entenda a direção. O texto das Sagradas Escrituras diz o seguinte: Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Bem, queridos. Queridos, muitas vezes nós não entendemos a direção que Deus nos dá. Às vezes Deus fala algo para nós e nos direciona a fazer algo que nós não conseguimos compreender. Como entender a mente daquele que é infinitamente mais sábio e que tem o poder da onisciência, saber todas as coisas todo o tempo todo. Nós às vezes queremos ficar medindo ou calculando qual é o próximo passo que Deus vai dar na nossa vida, quando isso não é um dever nosso. O nosso dever é simplesmente dar os passos que Ele já nos direcionou. Isaque aqui, subindo o monte junto com o pai, Abraão sabia qual era o propósito para o qual ele estava subindo aquele monte com Isaque, mas Isaque não sabia o que iria acontecer. Quando Isaque observa os elementos que eles estavam carregando e a fala do pai, a fala anterior a esse verso 6 que nós estamos lendo, Isaque imediatamente associa: estamos subindo o monte para prestar um sacrifício a Deus. Porque no verso anterior, Abraão diz: fiquem aqui, porque o menino e eu iremos subir e depois de adorarmos, voltaremos. Então Isaque sabia que eles estavam indo adorar a Deus, que eles estavam indo prestar um sacrifício ao Senhor. Isaque observa os elementos e diz: pai, a lenha está aqui, o cutelo, a faca está aqui, o fogo está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o pai responde para ele: o cordeiro, meu filho, Deus proverá. Aqui eu quero observar algo com você que é muito importante. Já falei isso em outros momentos, guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas é necessário que você compreenda isso no dia de hoje, porque talvez hoje você tenha que lidar com alguma situação em que você terá que fazer essa declaração. Quando Abraão ouve essa pergunta, esse questionamento de Isaque, ele responde: o cordeiro Deus proverá. A verdade, a grande realidade é que Deus só provê quando nós estamos caminhando rumo ao centro da vontade dele. Eu posso afirmar isso para você porque eu cresci ouvindo essa frase: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Todo tempo eu ouvia isso. Como é que nós vamos resolver isso? Deus proverá. Como é que nós vamos fazer isso? Deus proverá. E muitas vezes Deus não proveu nada. Por que Deus não proveu? Porque Deus não tinha compromisso com aquilo que nós estávamos dizendo que Ele ia prover. Porque Deus não provê quando nós não estamos no centro da vontade dEle ou caminhando em direção ao centro da vontade dEle. E essa frase sempre deve ficar marcada na sua mente, no seu coração. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Para que você possa declarar assim: Deus proverá, você precisa ter a consciência de que você está fazendo a vontade de Deus. E ainda que você não esteja vendo ou entendendo a direção que Deus está te dando, você precisa confiar que todo o caminho Ele proverá. Sabe, é como aquela ilustração de alguém que subiu no alto de uma montanha e pela fé ele creu que iria dar um passo e um caminho seria criado diante dele. E quando ele coloca o pé no ar, ele desce montanha abaixo e chega lá embaixo e diz: por que Deus não colocou um caminho para que eu trilhasse? E Deus responde para ele do céu: porque eu não disse para você caminhar sobre o ar. Então Deus jamais vai fazer aquilo que Ele não mandou você fazer só porque você está dizendo que Ele tem que fazer, porque você tem fé que Ele fará. Então, para que Deus coloque um caminho quando
Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro foi inteligente na fala dele. Se é o Senhor, manda que eu vá até aí. Porque Pedro sabia que se ele descesse do barco sem a palavra de Jesus, ele iria afundar. Mas como Jesus disse, então venha, agora ele tinha a palavra de Deus para transformar as águas em um solo firme. E Pedro desceu do barco e caminhou até Jesus Cristo. Alguns sempre vão olhar para Pedro afundando. Eu sempre prefiro olhar para Pedro andando sobre as águas. Porque enquanto alguns observam o fracasso de Pedro, eu consigo enxergar gloriosamente a vitória dele. Ninguém mais andou por sobre as águas senão Pedro e Jesus. Fala para mim qual foi o outro homem aqui na terra, nascido de mulher, que caminhou por sobre as águas? Não tem. Enquanto alguns olham para o fracasso de Pedro, eu olho para a vitória dele, porque ele foi dos 2 homens que andaram sobre as águas na terra, um desses homens. E todos os outros que ficaram no campo do medo e da incerteza permaneceram dentro do barco. Um lugar muito seguro no meio do mar. O barco é um lugar mais seguro, principalmente no meio de uma tempestade. Mas quando se tem fé na palavra do Senhor e sabe-se que se está caminhando por sobre a palavra dele, você pode ter a segurança de que o barco jamais será mais seguro do que o poder da palavra do nosso Deus. O seu porto seguro, que talvez seja a família, talvez seja o seu emprego, o seu salário, os bens que você tem, eles jamais serão mais firmes e seguros do que a palavra do Senhor. No momento em que você perceber que as coisas estão indo de mal a pior, creia na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus para que Ele possa declarar uma palavra sobre a sua vida e você possa caminhar por sobre essa palavra. Voltando agora para o nosso texto, para concluir essa mensagem. Abraão caminhou com Isaac todo o tempo. E no momento em que Isaac não entendeu o que estava acontecendo, Isaac não abandonou a presença do pai. Ele continuou caminhando com o pai, mesmo sem saber para onde estava indo. Isso é fé. Isso é segurança. Você consegue enxergar o seu futuro? Obviamente que não, porque futuro nós só podemos imaginar como ele será. O único que pode ver o futuro é Deus. Caminhar com o Senhor em direção ao propósito dele é andar por sobre as águas. Para muitos é uma incerteza, para nós é a segurança da palavra dele. Andar na direção do centro da vontade de Deus é como pisar sobre o ar, mas de acordo com a palavra do Senhor, um caminho será construído, uma ponte será construída de um lado do precipício ao outro para que nós não caiamos, porque nossa fé está firmada no Pai que está conosco. Mesmo que você não entenda a direção, mesmo que você não entenda qual é o propósito de Deus com tudo que Ele está fazendo na sua vida, continue andando com o Pai. O verso 8, que é o verso final da mensagem de hoje, diz o seguinte, no final dele, diz: e os 2 continuaram a caminhar juntos. Isaac não abandonou a presença do pai e não duvidou de que o pai sabia do que estava fazendo. Convido você nesse dia de hoje a ter a convicção: o pai sabe o que está fazendo, ainda que você não entenda o propósito. No final, o nome do Senhor será glorificado na sua vida e você será uma fonte de bênção para muitas vidas, para muitas pessoas. Só continue caminhando rumo ao centro da vontade dele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus Cristo. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Fique na paz do Senhor.